bom termos esse tempo precioso de louvor e adoração, mas que bom também termos um tempo para contemplarmos e refletirmos na palavra de Deus. Amém, amados? Amém? Amém. Vamos na palavra agora, né? Vamos com gosto, vamos com alegria ver a palavra do Senhor. E como vocês sabem, eu tenho feito essas reflexões, as pregações com base em Colossenses, né? Na carta de Paulo aos Colossenses. E temos então seguido a carta, né, trecho por trecho. Estamos no capítulo 2 e hoje então vamos tratar de um texto um pouco mais longo, mas que um texto que tem muito a nos ensinar, especialmente relacionado com os nossos dias de hoje, porque nós vivemos tempos difíceis, claro. Não dá para se comparar com os nossos irmãos das igrejas perseguidas, né? Não vamos ficar aí de mimimi, porque não é assim. Mas são tempos difíceis no sentido de muita confusão, de muita dificuldade de entender o que está se passando, o que está acontecendo, o que está sendo crido, o que está sendo pregado, o que está sendo vivido, o que está sendo praticado. Como saber se certos movimentos ainda continuam fiéis ou certos pastores estão realmente ainda firmes na palavra de Deus? É tempo, sim, de nós avaliarmos criteriosamente, assim como também o apóstolo Paulo nos adverte nessa carta aos Colossenses, para termos cuidado. Então, Colossenses capítulo 2, primeiro o versículo 8. Como são bastante versículos hoje, a gente vai por partes, né? Então, em primeiro lugar, o versículo 8, Colossenses 2, 8. Acharam lá? Colossenses, carta de Paulo, né? Aí, capítulo 2, versículo 8. Temos aí também na projeção. Diz assim: tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares, nos rudimentos, diz a outra tradução, deste mundo, e não em Cristo. Então aqui um alerta, agora veio um alerta: tenham cuidado para que ninguém os escravize, para que ninguém os enrede, para que ninguém os prenda de forma ardilosa. Aqui então vem basicamente o motivo da carta de Paulo aos Colossenses. Paulo tinha sido informado por Epáfras, o líder fundador dessa igreja, que havia esse tipo de problema que ele está descrevendo aqui no capítulo 2, um pouco no capítulo 3 também, mas basicamente no capítulo 2, o que estava acontecendo naquela igreja. E por isso então o apóstolo Paulo introduz aqui esse trecho agora, dizendo: tenham cuidado para que ninguém os escravize. Então essa é a realidade que também nos cerca hoje. Também hoje temos de ter cuidado para não sermos enredados ou sermos pegos por teorias, por ideologias, ou como o apóstolo Paulo fala aqui, de filosofias. Ninguém os escravize a filosofias vãs. Não que toda filosofia seja errada, tem a filosofia em si, ela não é certa, não é errada, em si a filosofia é boa porque faz refletir, faz pensar, isso é muito importante. Mas a filosofia, como o apóstolo Paulo a descreve aqui, essa filosofia, ela é perigosa. Como ele a descreve? Em primeiro lugar, ele destaca que essas filosofias são vãs, são inúteis. Então, queridos, às vezes nem é uma questão assim tão errada, ou uma coisa tão fora da curva, mas podemos avaliar se é útil ou não é. Tem muita coisa inútil. Se você for lá no YouTube, né, na internet, e for pesquisar, você vai encontrar muita coisa. Vai encontrar coisa boa, graças a Deus, vai encontrar sim. Inclusive, né, ali no canal da Yale Blue, né, tem os cultos, as mensagens, né, tem coisa que a gente recomenda, né, e outras igrejas também, claro. Mas tem muita coisa inútil, minha gente. Não percam tempo com coisas vãs, inúteis, né, que levam a nada, teorias, terra plana, teorias de conspiração, ou então não perca tempo com briga partidária. Não percam tempo.
Não percam tempo com filosofias vãs. Adiante, ele descreve essa filosofia também de enganosa, ou sutil, diz a outra tradução, sutilezas, né? Que levam de fato ao erro. Então, tem coisas que levam ao erro mesmo. Eu já vou entrar um pouco em algumas questões que nos cercam nesses dias, que são perigosas porque levam ao erro, porque nos desviam, nos afastam do Evangelho. Então, essas filosofias que levam ao erro, elas então, com toda a sutileza fazem isso, elas são enganosas. Mas o apóstolo Paulo continua descrevendo essas filosofias, ou emendando com essas filosofias também, as tradições humanas, né? Filosofias que se fundamentam em tradições humanas. No versículo 11, ele menciona a circuncisão feita por mãos humanas. Isso era uma tradição que tinha. Tinha também as questões do que comer ou não comer, versículo 16, depois a gente vai entrar nele, mas só adiantando aqui: portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábados. Então, não entre nessas questões. Essas questões são tradições humanas. Elas se baseiam em ensinamentos humanos, e não em Deus, e não em Cristo. E no final do versículo 8, voltando a Colossenses 2:8, ele menciona os princípios elementares desse mundo, ou os rudimentos desse mundo. É uma expressão que não é tão fácil de entender, porque não temos uma descrição muito clara. O próprio apóstolo Paulo, ele dá umas dicas aqui. Por exemplo, no versículo 20, ele diz: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo. Então, ele repete essa expressão. E mais adiante, ou antes, no versículo 18, deixa eu anotar aqui, 18, diz: não permito que ninguém que tenha prazer uma falsa humildade na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio, adoração de anjos. Então, essa questão de rudimentos, de princípios elementares deste mundo, tem a ver com esse misticismo, com regras de abstinência, com coisas que aparentam sabedoria e religiosidade, mas não trazem benefício nenhum. Então, enfim, ele está falando dessas coisas que as pessoas criam ao redor da fé, ao redor da vida de Jesus, meio que deixando a entender que o Evangelho não é suficiente, precisa ter algo mais. É por isso que muitos entendem que é o princípio do gnosticismo que está se manifestando naquela cidade, na cidade de Colossos, naquela época. E esse gnosticismo ele vai se desenvolver com muita força naquela época, assolando as igrejas. O apóstolo João, depois, ele já é muito mais enfático e vai respondendo a essa linha, essa filosofia do gnosticismo, da ênfase num conhecimento secreto superior, dado aos iniciados, dado a alguns poucos mais experimentados, que então podem intermediar favores e relação com a divindade. Então, esse tipo de coisa era o que estava rondando a igreja naquele tempo. E ele diz então que quem segue esses princípios, ele acaba voltando ao mundo, ele acaba pertencendo ao mundo. Aos Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículos 10 a 12, e principalmente 12, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, forças tenebrosas, forças desse mundo tenebroso, né, desse mundo de trevas. Então, Paulo vai um pouco mais adiante e diz que, na realidade, essas coisas mexem com o próprio poder das trevas. Então, cuidado, não se deixem escravizar, né? Então, o que nós temos hoje em dia que nos assola, que nos também atrapalha ou que tenta nos afastar? Temos seitas, são grupos religiosos que visivelmente são não cristãos, né? Que não são considerados corretos do ponto de vista do Evangelho. E temos falsos ensinos que acabam rondando a igreja, entrando aqui e ali. Então eu queria dar uma olhada rapidamente com vocês nisso.
Temos de seitas, o que nós temos muito conhecido, muito prático, que mexe com todos nós, são as testemunhas de Jeová. Ou alguém aqui nunca recebeu uma visita de testemunha de Jeová, não? Tem alguém? Na Venezuela talvez não tenha tanto assim, né? E agora aqui no Brasil ainda não foi visitado. Vai ser visitado, posso profetizar, sabe? Testemunhas de Jeová, né? Resumindo, eles não reconhecem a Trindade, para eles é só Deus Jeová, e deveria ser o nome certo, segundo eles, é Jeová. E então, claro, eles não aceitam a divindade de Jesus e não aceitam a divindade do Espírito Santo e nos acusam, cristãos, de nós sermos politeístas e termos 3 deuses, né? E de sermos meio fora da cabeça, porque como é que um Deus vai orar para outro Deus quando Jesus ora ao Pai, né? Pai, né? Como é que um Deus ora para outro Deus e assim por diante? Então, isso é muito, né? Isso não faz sentido. Eu sempre concordo com eles, digo, não faz sentido. Na minha cabeça também não entra esse negócio, é muito complicado isso aí, mas é a Bíblia que descreve de uma forma tão clara, e eu então creio nisso com toda a minha tranquilidade, que nós temos um Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em uma só essência, numa só natureza divina. Então, o testemunho de Jeová, né? A gente então precisa ficar ligado, porque eles têm muito esse lado aqui de querer enredar, certo? Não quer fazer um estudo bíblico, não quer. E aí dizem as pessoas que já começaram estudos bíblicos com eles, que você vai sendo levado através de passagens bíblicas tiradas do seu contexto, e você vai sendo levado junto dentro da linha doutrinária deles, e acabam te enredando, né? Então, pelo amor de Deus, não precisa perder tempo, a não ser que alguém quer evangelizar um testemunho de Jeová, então ora bastante, jejua, te fortalece, né? E vai firme e evangeliza, ele faz estudo bíblico com ele. Mas se você quer estudar a Bíblia mesmo, não estude com eles, né? Porque não vai dar certo. Um outro grupo muito conhecido, que também, ultimamente nem mais tanto, são os Mormons, né? São aqueles moços de camisa branca, né? Andavam de gravata um tempo também, manga curta assim, né? E com um crachazinho assim com o nome do missionário, né? Então eles andam pelas ruas, são os Mormons. Eles acreditam na Bíblia, mas acreditam em outros livros, textos sagrados, principalmente o livro de Mórmon. E eles têm uma crença muito estranha de que Deus é um homem como nós, só que evoluído, né? E como o homem como o homem é, Deus foi, dizem eles, e como Deus é, o homem pode vir a ser. Então, uma coisa muito doida. Aí eles têm essa questão dos astros, e nem vou entrar em muito detalhe, até porque a gente não tem muito a ver com eles aqui no nosso meio, né? Originalmente, o movimento praticava a poligamia, né? Então, era casamento com muitas mulheres, e outras práticas mais. Também, o que é muito conhecido, eles se batizam em favor dos mortos, né? Então, pego aquele texto de Paulo aos Coríntios, lá, 1 Coríntios 15, onde existe uma menção a isso, embora realmente não tenha nenhuma uma indicação de que isso seja doutrina e seja prática, é mencionado lá. Eles pegam isso e usam isso, né? Então, é uma coisa doida que tem por aí, né? Por isso a gente precisa ficar ligado. Então, cuidado para que você não seja enredado por isso também. Um outro movimento que eu tomei conhecimento há pouco tempo atrás, não faz muito tempo, através de gente da igreja que me chamou a atenção, olha, já ouviu falar desse negócio? Não. É um movimento que oficialmente é chamado de Movimento do Nome Sagrado, em que diz que o nome de Deus é um só, e ele deveria ser pronunciado dessa forma, e não é Jeová, não é Deus, não é Jesus, não é Javé, não é nada disso. Isso tudo foram nomes inventados, inseridos pelo catolismo, pela Igreja Católica, e eles vão enredando aquela coisa, e que o nome certo, aí eu nem sei porque eu só li, não escutei ninguém falando comigo. Escutei um vídeo sim no YouTube, que diz que o nome de Deus é Yahweh. Yahweh, né? Tem a ver ali com o tetragrama, né? Com aquelas 4 letras que descrevem, definem o nome de Deus. Quando Deus se revela a Moisés, e Moisés vai até o Egito para falar aos judeus e ao faraó, e aí ele pergunta, quem me manda? Aí Deus diz essas 4 letras que
o significado disso, eu sou o que sou, eu sou eternamente, ou o eterno, né? O eterno, eu te envio. E aquelas letras, então, como já falei numa mensagem semanas atrás, essas letras, então, elas constam do texto bíblico original, do hebraico, mas como existia essa preocupação de não usar o nome de Deus em vão, então esse nome nunca era pronunciado para não usar em vão, na hora de escrever até era tomado todo o cuidado na hora de escrever o nome, e mais adiante, como já falei, até deixaram de escrever o nome, porque se aquele papiro, se aquele pergaminho, se aquele pedaço de documento caísse no chão, alguém pisasse em cima, ia pisar em cima do nome de Deus, isso não pode, então pararam de escrever o nome de Deus nos textos sagrados. Então, isso vem de um radicalismo a partir do judaísmo, né? E, com isso, dificultou a questão de a gente saber exatamente o nome de Deus, tanto o significado, pronúncia e assim por diante. Aí vem esses caras super estudiosos, muito mais inteligentes do que a gente, né? E eles acham as respostas que, né, nunca se achou, mas eles acham. E aí, com base em algum manuscrito da época dos escritos do Mar Morto, algum lugar tem uma indicação de que a pronúncia e o nome correto de Deus, Jeová, seria Yau. E o nome do seu filho, então seria Yahusha. Esse Shá é porque é salvação, então Yau, Deus, o Eterno, Shá, ele é salvação, então Yahusha, né? Então você adora a Yau e ao seu filho Yahusha. E aí o Espírito Santo também não tem chance, não entra nessa história, eles não reconhecem o Espírito Santo. E dessa forma, então, eles ensinam por aí. Então, várias pessoas de vocês, algumas pessoas da igreja me procuraram até sobre isso, dei uma resposta por alto, mas aqui uma resposta um pouco mais detalhada sobre isso. E como disse, eles dizem que a Igreja Católica é quem introduziu essa idolatria toda. Eu sei que tem umas coisas que a gente considera idolatria no catolicismo também, essa questão das imagens e Maria, assim por diante, mas não essa questão dos nomes de Deus, né? Então eles dizem que isso foi introduzido, mas o Novo Testamento já está com esses nomes, Jesus já está no Novo Testamento. Eles até vão mais a fundo e são mais radicais, eles dizem nomes bíblicos como Eliseu, como Mateus, na realidade derivam do nome Zeus, um deus grego, né? E aí, é uma viagem só, mas por que eu falo isso? Porque realmente chegou perto de nós e isso foi ventilado. Então, a gente precisa ter cuidado com essas seitas, com esses movimentos organizados, instituídos, que são visivelmente contrários às Sagradas Escrituras. Mas não temos só a questão das seitas, tem os ensinos falsos que acabam se infiltrando, às vezes entrando na igreja, depois mais tarde a igreja acorda e diz que não é, volta atrás e tal. Então, alguns ensinos que a gente precisa tomar cuidado. Um que eu chamo de universalismo. É o ensino de que Deus é amor, afinal de contas, Ele ama todas as pessoas, né? Deus amou o mundo de tal maneira, e que então Ele vai salvar todo mundo. Ninguém vai se perder, que o inferno é para o diabo e seus demônios, né? E então esse negócio de inferno não entra na minha área de atuação, como eu recebi um vídeo recentemente de um pastor famoso no Rio de Janeiro, de uma grande denominação, ele falando que essa questão de inferno não entra na área de atuação dele, ele não fala sobre isso. Aí o entrevistador disse, então eu não vou para o inferno, o cara brincando assim, né? Porque ele não é cristão, não é evangélico, ele se descreve como, sei lá, originalmente católico, mas também espírita e várias outras coisas e tal, né? E aí esse pastor disse, não, porque eu não trato dessa categorização de colocar alguém no inferno, não colocar alguém no inferno, ou não colocar no inferno. Então, é um problema, eu chamo isso de universalismo, uma ideia que às vezes se espalha de que, Deus é tão bonzinho, né? Tão amoroso, Ele vai salvar todo mundo e não tem esse negócio de condenação eterna. Um outro ensino perigoso é a relativização das Escrituras, em que se afirma que a Bíblia precisa ser atualizada.
Claro, a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, né? E foram feitas muitas traduções, cópias e assim por diante. Então, o texto que nós temos hoje, ele precisa ser atualizado. É claro que a teologia, ela precisa ser atualizada. O estudo de Deus e o estudo das coisas de Deus, ele tem que ser sempre renovado. Por quê? Porque nós vivemos dentro de um contexto, de uma realidade que nos afeta e nos remete de volta às Escrituras, à Palavra de Deus, mas assim como ela está ali, assim como estão as Escrituras desde o seu tempo do início. Então existe essa relativização das Escrituras. Também defendida, especialmente por um pastor famoso em São Paulo, também dessa grande denominação aqui no Brasil, mas que defende esse tipo de ensino. E para mim, isso é um falso ensino. Um outro ensino muito perigoso é o que era chamado de teologia da prosperidade, e hoje existe um consenso de que não era uma teologia, era uma mera teoria da prosperidade, que ensina basicamente que, e principalmente baseado na linha hermenêutica do Antigo Testamento, em que então você agrada a Deus e Deus é obrigado a cumprir com os teus desejos, com os teus pedidos. Então você cumpre a tua parte e Deus é obrigado a cumprir a sua, né? Então é uma barganha, uma negociação com Deus, e Deus acaba se tornando obrigado a nos abençoar. Por quê? Porque afinal de contas damos lá o dízimo de tudo que nós ganhamos e assim por diante, e aí eu tenho o direito de cobrar a Deus, né? Então tem igrejas, denominações, mundo afora, mas no Brasil também, isso veio muito fortemente dos Estados Unidos, mas foi muito fortemente abraçado aqui no Brasil, e então tem, né, linhas e igrejas que pregam isso. Eu não vou entrar em detalhes agora, talvez lá na frente a gente faça um estudo mais claro sobre isso, mas estude você a Bíblia e você vai ver que isso não se sustenta se você vê o todo da Bíblia, e principalmente o Novo Testamento, né, que fala de uma entrega total a Deus, e eu não tenho que esperar o troco de Deus coisa nenhuma, né? Deus é soberano e eu então não tenho que barganhar com Deus. Ainda um outro movimento que eu acho muito perigoso é o que eu chamo de cultura de celebridade nas igrejas. E principalmente aquilo que envolve mega igrejas. Então eu recebi esses dias também o link de um documentário sobre uma mega igreja conhecida no mundo inteiro, conhecida aqui também, e os rolos que tem dentro dessa igreja, e principalmente por quê? Porque existe uma cultura de celebridade. Agora você não tem mais discípulos na igreja, você tem fãs, você não tem mais cultos, você tem shows, claro, eles não admitem isso, mas é o que se vê. Você não tem mais pastores servos, você tem popstars e ídolos que são assim, né, meio quase que venerados, né? Então, muito cuidado com essas manifestações. Não é que mega igrejas sejam todas erradas. Tem mega igrejas, grandes igrejas, que produzem coisa muito linda, né? Louvores, teatro, vídeos, filmes, material evangelístico, material de ensino, né? Então elas ganharam uma estrutura grande e aproveitam então para produzir, para servir e usar essa estrutura toda que tem para abençoar. Mas é muito perigoso esse negócio, né? Mexe muito com orgulho e isso é perigoso. Então, muito cuidado com essa cultura de celebridade nas igrejas. Voltando aqui então, essas vãs filosofias, esses ensinamentos humanos, esses elementos, princípios elementares, eles querem nos escravizar, eles querem nos enredar, eles querem nos fazer de presas, né? Querem nos prender através de uma submissão. Não, tem que ser assim, é assim que é o certo, você estava errado, agora sim é que você vai entender tudo como é a verdade. E te levam então a pensar que só esse pensamento é correto e que o restante é tudo errado. Então é um movimento perigoso, por isso nós temos que cuidar com essas filosofias vãs, enganadoras, mandamentos humanos, princípios elementares deste mundo, rudimentares. Cuidado com isso.
É claro que no meio evangélico, em geral, temos diferenças. No meio evangélico em geral, aqui entre nós, temos diferenças. Você pensa de um jeito, eu penso de outro em algumas questões, mas que não são questões centrais, são questões secundárias. E a gente tem que separar isso, né? E em questões secundárias, então, a gente até pode pensar diferente sobre a expressão de dons, sobre prática de culto, como louvar, luz apagada, luz ligada, pinta de preto, não pinta de preto, né? Sobre isso nós podemos ter diferenças e não tem problema nenhum. Problema nenhum quanto a isso, né? Claro, como igreja a gente segue uma linha e a gente leva todo mundo junto, né? Mas entende que pode haver diferenças. Diferenças no meio evangélico existem. Pai, a gente falou aí semana passada que nós tivemos um encontro de pastores. Eu participo todo mês do Café dos Pastores da cidade, das ações que eles promovem. Eu estou junto lá. Tu acha que é fácil? Não, é muita diferença, é muita diferença. Mas naquilo que eu vejo que não fere os princípios centrais da fé, eu estou junto lá com eles, né? Não significa que nós vamos fazer desse jeito, porque realmente eu não creio dessa forma, mas eu vou respeitá-los, né? E assim a gente caminha junto. Por exemplo, tem uma questão que é séria também, que traz um monte de complicação, é o batismo. E o batismo infantil, o batismo de bebês. Como é que a gente lida com esse negócio? Claro, todos sabem, né? Nós cremos no batismo mediante fé e arrependimento prévio, né? A pessoa, para ser batizada, ela tem que crer em Jesus, tem que se arrepender dos seus pecados. E claro que para uma pessoa fazer isso, ela tem que ter consciência, tem que ter um mínimo de idade para se colocar nessa situação. Mas um grupo grande no meio evangélico, eles creem e praticam o batismo infantil, chamado pé do batismo, vem de criança, né? E eles têm uma sustentação bíblica para isso. Que sustentação eles usam? É a teologia dos pactos, da aliança, chamado também de aliancismo, né? Eles entendem que Deus foi fazendo alianças, e é verdade, Deus fez desde com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, e assim Deus foi fazendo aliança, principalmente através de Moisés nós temos a lei, né? E aí temos o Antigo Testamento, a velha aliança, e aí vem a nova aliança em Cristo Jesus. Então é uma sequência de alianças, e a nova aliança, ela é nova, mas ela é sequência da antiga. Na antiga aliança tinha o rito da circuncisão, era o sinal da antiga aliança, né? Então havia a circuncisão do menino bebê, ele era circuncidado como um sinal dessa aliança. Ou seja, essa família tem uma aliança com Deus, essa família então apresenta o seu menino. Isso foi instituído por Deus no Velho Testamento, está tudo claro. Só que então eles dizem, como a nova aliança ela segue, então também, agora Deus faz aliança com as famílias, como fez no Velho Testamento, e quando uma família se converte, essa família então, ela se batiza, então são batizados, e essa família então batiza seus bebês, né? Porque Deus tem uma aliança com essa família, e o sinal da nova aliança é o batismo, mas no caso, então, como a aliança é com a família, eles batizam os bebês também. Consegui convencer alguém? Não, claro que não. Claro que não. Não me convence nem perto. Mas, gente, tem um grupo grande no meio evangélico que vive e pratica isso. Certo? Presbiterianos, luteranos, metodistas, congregacionais e tantos outros. Tem nomes famosos aqui no Brasil, né, de pastores presbiterianos, que é o... quando eu vou falar nome e não anotei, eu me perco, né? Mas o Augusto Nicodemos, obrigado Eliseu, né? Ele gosta de vídeos dele, viu? Ele batiza a criancinha, tá? Não, mas é uma bênção, eu gosto muito dele. Eu não concordo com ele batizar a criancinha, mas eu gosto dele, ele é muito bom. E o outro presbiteriano também, por favor, me ache esse nome, é uma bênção. Esse cara teve em Blumenau em dezembro aqui, e eu vou esquecer o nome do cara, né? Mas é um... Oi? Hernandes Dias Lopes, obrigado, Godo, né? Que a gente gosta de ouvir bastante também, né? Ele batiza a criancinha, Godo, não tem jeito, né? Ok,
por favor, não me leve a mal. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não posso entender que essas pessoas estão erradas e vou desclassificar elas e vou dizer, não, você não é crente e não escuto mais teus vídeos. Eu vou respeitar que existe uma diferença séria aí das nossas crenças, mas eu vou respeitá-lo. Amém, queridos? Porque, né, eles têm essa base. Até que se você colocar aí em Colossenses 2 aqui, versículos 11 e 12, né, diz assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Então, eles fazem essa ligação até com base em Colossenses 2, 11, 12 e 13, de que existe essa sequência de sinais da aliança. Fechado isso, gente? São diferenças que a gente respeita, que a gente então deixa eles na deles, a gente continua firme na nossa, mas tem coisas que não dá. Enfim, no versículo 8 aqui, Colossenses 2, 8, diz ali que são os fundamentos, se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Não em Cristo. Não se fundamentam em Cristo. Então, tudo que vem a nós, que não tem o seu fundamento em Cristo, isso então precisa ser deixado de lado. Tudo que não tem a sua base em Cristo é pura idolatria. E realmente é então transformar isso tudo numa adoração a ídolos, né? E não a Cristo. Então, não estão fundamentadas em Cristo. Aí entram até questões de filósofos famosos, né? Tem o Mário Sérgio Cortella. Quem já não ouviu alguma mensagem motivacional do Cortella, né? O cara tem umas palavras boas. O Leandro Carnal, ele é meio esquerdista, mas também tem umas tiradas boas e tal. Clóvis de Barros Filho, né? Outro careca também, né? Nada contra, né? Luiz Felipe Pondé é bem de direita, né? Mas é ateu, né? Então, essas pessoas, eles falam coisas boas, mas quando eles forem falar da fé, eles não estão fundamentados em Cristo. Então, não adianta. Então, você tem que separar as coisas. Até tem coisas boas que falam, mas quando eles vão entrar na questão da fé, aí eles vão falar contra. Tem um outro filósofo, né, chamado filósofo Olavo de Carvalho, que muitos também ouvem, mas o problema dele é que ele é católico até debaixo d'água. Então, o evangélico, ele vai cortar, né? Então, te prepara, né, se você quiser ouvir. Resumindo, queridos, o que não tem sua base em Cristo, então, não serve, não pode servir. E aí, eu entraria agora propriamente na nossa mensagem, que seriam os versículos seguintes, mas aí a gente precisa de mais tempo para isso, e nós ainda temos a ceia que nós queremos celebrar. Então eu vou deixar essa outra parte aí para a próxima mensagem, quando a gente vai apontar nesse texto agora dos versículos seguintes, que justamente a resposta é Cristo. Mas como isso, né? Com que base e como é que eu aplico isso na minha vida? Então, nós vamos estudar e refletir sobre esse texto adiante numa próxima mensagem. Amém, amados? Então, hoje é apenas o alerta. Tomem cuidado, né? E realmente busquem o Senhor de todo o coração, separem bem as coisas e, sem dúvida, o Senhor tem resposta para nós. Nós queremos ter um momento da ceia agora, e um momento muito especial como igreja, que seria até uma certa aplicação da segunda parte dessa mensagem, mas como eu disse, ela precisa de muito mais tempo para nós entrarmos nisso. O que o texto de Colossenses destaca é que nós estamos em Cristo. Versículo 11 diz, nele também vocês foram circuncidados. Versículo 9, pois em Cristo habita corporalmente. Versículo 10, por estarem nele, que é o cabeça. Então, sobre isso a gente vai falar na próxima mensagem, vou entrar nisso.
Mas eu queria só pegar esse gancho para nos introduzir na questão da ceia. A ceia é um momento muito especial da igreja reunida estar em Cristo. Não só a ceia, o culto, o tempo de servir, o tempo de missão da igreja, nós estamos em Cristo. Mas é evidente que a ceia, ela simboliza isso de uma forma muito clara e traz isso de uma forma viva para nós, que ao participarmos da mesa do Senhor, da Santa Ceia, ou chamada Eucaristia, nós temos essa comunhão, essa intimidade com o Senhor, esse estar em Cristo, em nele estar.